Olá, irmãos, a paz do nosso eterno Criador a todos, que a paz do nosso Criador dos céus, da terra e do mar seja com todos. Muito bem, estamos aqui com mais um vídeo e hoje nós vamos extrair novamente, iremos extrair das Escrituras algo muito interessante que passa despercebido aos olhos de muitos. Iremos fazer um simples exame dentro das Escrituras, o que o nosso Salvador, o nosso Mestre, quer dizer sobre os dízimos, que a maioria dos religiosos, a maioria das pessoas devolvem esse dízimo achando que é para Deus, devolvem esse dízimo para sustentar a vida luxuosa dos líderes religiosos. Então, vamos ver aqui o que diz lá no livro de Marcos, capítulo 12. Livro de Marcos, capítulo 12, mostra aí. O versículo 13. Marcos 12, versículo 13. A questão do tributo. Então vamos lá. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos. Fariseus são religiosos. Enviaram algum dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Enviaram algumas pessoas, alguns religiosos e alguns herodianos, para pegar Cristo no flagra, para pegar ele de surpresa. Claro que jamais iria pegar, porque o nosso Cristo sempre andava em espírito. Então no versículo 14 diz: chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes segundo a verdade. Ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Eles foram até Cristo e perguntaram se podemos, é correto pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Devemos ou não devemos pagar? Os fariseus e herodianos foram lá perguntar a Cristo se eles deveriam pagar tributo, que quer dizer imposto. Devemos ou não pagar imposto, Cristo? Aí no versículo 15, mas Cristo, percebendo-lhes a hipocrisia, eles foram lá tirar sarro com a cara de Cristo. Mas ele, já conhecendo a hipocrisia dos fariseus, dos herodianos, ele respondeu: por que me experimentais? Por que vocês vieram aqui me testar, me experimentar? Trazei-me um denário para que eu o veja. Cristo pediu para eles trazerem um denário. Um denário, meus irmãos, era a moeda daquela época. Hoje a nossa moeda chama-se real, mas a moeda daquela época era denário. Então Cristo disse: trazei-me um denário, uma moeda, para que eu o veja. E eles lhe o trouxeram. E aí os fariseus e herodianos trouxeram uma moeda para Cristo. Perguntou-lhes, Cristo fez uma pergunta para eles: de quem é esta efígie e inscrição? Cristo perguntou: de quem é essa foto, essa imagem que está na moeda e esta inscrição, essa assinatura? Responderam: de César. Então, quando eles levaram o denário para Cristo, levaram a moeda para ele, ele perguntou: de quem é esse rosto aí na moeda? E de quem é essa assinatura? E os fariseus e herodianos disseram: é de César. É de César. Então vamos continuar aqui no versículo 17. Disse-lhes então Cristo:
dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então, meus irmãos, vejam que Cristo perguntou para eles, os fariseus herodianos, de quem era a efígie, de quem era o rosto, a face, e a inscrição, a assinatura que estava naquela moeda. E eles disseram, é a de César. Então ele disse, olha, já que o rosto de César, a face de César, a fotografia de César e a inscrição de César está na moeda, então pertence a ele. Então dê o dinheiro a ele, devolva a moeda, o dinheiro a César, e devolva a Deus o que é de Deus. E muito se admiraram dele. A sabedoria do nosso mestre é muito grande, é enorme. Então veja bem, Cristo quis simplesmente explicar, meus irmãos, que o dinheiro, aquele denário, tinha a fotografia de César e a inscrição de César. Então era de César, não era de Deus. Então ele ensinou que o que é de César tinha que ser devolvido para César, e o que é de Deus tinha que ser devolvido para Deus. Então vejamos aqui um simples exemplo. Nós temos aqui uma moeda de R$1, não é denário. O denário existiu naquela época de Cristo. Hoje nós temos a mesma moeda, porém real. Muitos dizem que dízimo é dinheiro. Dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo não é válido para os tempos de hoje. O dízimo foi uma lei constituída por Moisés, e só o povo de Israel, os israelitas, os judeus, que deveriam devolver o dízimo. Naquela época o Brasil não existia e vários outros países não existiam, meus irmãos. Nosso Pai fez a lei para que o povo de Israel devolvesse os dízimos, e os dízimos eram simplesmente mantimentos, cereais, frutas, legumes. Esses dízimos eram recolhidos para que alimentassem os pobres, as viúvas e os estrangeiros. O dízimo nunca foi dinheiro. Se o dízimo fosse dinheiro, naquela época o povo devolvia em ouro e em prata. O ouro e a prata é muito mais valioso do que o dinheiro. Então temos aqui uma moeda, e a esfinge dessa moeda, talvez você não conheça quem é essa pessoa, mas a efígie dessa moeda, o rosto que está nessa moeda, a fotografia que está nessa moeda, é de Semíramis. Quem é Semíramis? Eu não vou explicar isso nesse vídeo, porque o vídeo iria durar mais de 1h, 1h30. Mas Semíramis é a mesma mulher que está lá nos Estados Unidos, que chama-se a Estátua da Liberdade. A Estátua da Liberdade é Semíramis. E olha onde Semíramis está. Na moeda. Na moeda. Vejamos outra moeda aqui, que também é real, 50 centavos. E atrás dessa moeda temos a efígie. Essa todos conhecem. É a efígie de Pedro Álvares Cabral. Foi quem descobriu o Brasil, nosso país. Assim diz a história. Então, se a efígie dessa moeda, que é o nosso dinheiro, o dinheiro válido hoje no Brasil, se a efígie dessa moeda está de Pedro Álvares Cabral, então esse dinheiro tem que ser devolvido para Pedro Álvares Cabral. É desse jeito, meus irmãos. Só que onde está Cabral hoje? Está no pó, não existe mais. E Semíramis? Onde está Semíramis? Semíramis também virou pó.
Só tem o monumento dela, que é a Estátua da Liberdade. Então, se aqui está a fotografia, a efígie de Semíramis, esse dinheiro tem que ser devolvido para ela e não para Deus, como as religiões, como os cães gulosos ensinam. Se você for olhar na cédula de R$2, de 10, de 20, de 50, de 100, vai estar a efígie de Semíramis, a mesma mulher da Estátua da Liberdade. Eu não vou mostrar notas aqui porque nosso mestre não mostrou nenhuma nota, mostrou moedas, então eu estou tentando imitar como ele fez. Então nosso Cristo disse: olha, de quem é a foto que está na moeda? De César? Então devolva para César e devolva para Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus é a sua vida, a minha vida, a nossa vida é de Deus. A nossa vida, o respeito, temos que devolver o respeito para com Deus. Temos que devolver a nossa vida amando, respeitando, tendo temor, sendo fiel. O dinheiro, a moeda, a cédula tem que ser devolvida para quem tem a inscrição e para quem tem a efígie dela. Então essa moeda está a efígie de Semíramis, então tem que ser devolvida para ela. O certo seria pegar e devolver lá no pé da estátua dela. Claro que ninguém vai fazer isso. E o correto seria pegar a moeda onde está a efígie de Pedro Álvares Cabral e devolver para ele. Esse é o correto. Eu estou aqui com o dicionário e vamos ver o que é que diz aqui. Dicionário bíblico, eu estou nas mãos e vejo o que é que diz aqui sobre o que é efígie. Olha só o que é efígie: figura de uma pessoa. A efígie significa figura de uma pessoa. Estou com um dicionário bíblico e você pode abrir qualquer dicionário bíblico que você tiver em casa, ou pode pesquisar na biblioteca, onde você achar melhor. A efígie significa figura de uma pessoa. E vou abrir outro aqui, no mesmo dicionário, o que significa inscrição. Mostra aí. Veja o que significa inscrição. Inscrição: palavras escritas em monumentos, moedas, etc. Então, inscrição são palavras escritas em monumentos, em estátuas e em moedas e etc. Então, o nosso Salvador, o nosso Mestre, está corretamente certo. Ele é o nosso Mestre. Ele quis dizer com essa simples explicação que aonde estava a foto, a efígie, a figura de César, era de César. Hoje nós temos o dinheiro, e o dinheiro, o nosso dinheiro real, ele tem a efígie, a figura de Semíramis. Então, se fôssemos para devolver, pagar tributos, devolver dízimos em dinheiro, que não é em dinheiro que se devolve, e mesmo se fosse para devolver, nós não devemos devolver porque não é mais válido. E se fosse para devolver, teríamos que devolver para Semíramis. Então, meus irmãos, as Escrituras é bem simples. E se nós seguirmos o que ela ensina, nós vamos passar a ter entendimento, conhecimento, e vamos nos libertando cada dia mais das coisas horríveis que os líderes do inferno ensinam para muitas pessoas que não têm culpa. Elas vão até as religiões em busca de mudança de vida, em busca de perdão, de paz, em busca de prosperidade, e chegam lá, são pegas pela ganância, são pegas pelas promessas que os cães gulosos fazem.
Infelizmente, essa é uma verdade que machuca, que maltrata, mas é a verdade. Quando passamos a conhecer a verdade, nós passamos a ser libertos. É simples, meus irmãos. Então, o que esse versículo, esse capítulo tem a ver com dízimo? Aqui não está falando de dízimo nenhum. Está falando sobre pagar tributos. Cristo pagou o tributo. Mas claro que tem a ver com dízimo. Sabe por quê? Porque Cristo mencionou o dinheiro. O dinheiro tinha a fotografia de César. Então o dinheiro tem que ser devolvido para César. Hoje o nosso dinheiro tem a fotografia de Semíramis, tem que ser devolvido para ela, não tem que ser devolvido para Deus e nem para porcaria de religião nenhuma. Abram a mente, meus irmãos. Não vá pelo que eu estou falando. Não siga o que eu estou falando, siga o que está escrito, o que o nosso mestre deixou escrito aqui. Isso serve para você, para mim, para todos. Os que não seguirem as escrituras, os que não quiserem seguir, os que não querem seguir, infelizmente vão caminhar para o lago de fogo. Porque só existe dois caminhos: o caminho do Pai e o caminho do diabo, do inferno. E o caminho do Pai é as Escrituras Sagradas. Então vamos lá para Mateus 23 e o versículo 23. Agora Cristo vai falar sobre os dízimos. Os líderes religiosos, os pastores, bispos, missionários, pregadores, eles se titulam ser alguém importante e prendem as pessoas com as suas doutrinas e prendem elas no livro de Malaquias, que Deus exige dízimo. Sim, o Pai exigiu há um tempo atrás. Hoje não é mais válido esse dízimo. Então veja aqui o que o nosso Salvador diz lá em Mateus capítulo 23 e o versículo 23. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus. Ele quer dizer, ai de vocês, religiosos, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Peraí, o nosso Salvador não está dizendo sobre o dinheiro aqui. Ele não está citando o dinheiro aqui. Ele está citando simplesmente os temperos, as ervas. Olha só, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado, ou seja, esquecido, relaxado, os preceitos mais importantes da lei. Olha, o que mais tem importância para Cristo, para o nosso Salvador, é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então, o que mais importa para o nosso Salvador, o que mais importa para Cristo, é que venhamos ter misericórdia do nosso próximo, é que venhamos ser justos, praticarmos a justiça, ser honestos, ser francos uns com os outros e usar a fé. Isso é o que mais importa. Ele disse, ó fariseus hipócritas, não adianta vocês devolver o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Quer dizer, não adianta tirar 10% dos cereais, das ervas, se vocês negligenciam o que mais importa na lei, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Meus irmãos, não tem como debatermos contra Cristo, jamais. Jamais. O que os líderes religiosos, os cães gulosos, têm ensinado é somente para lucrar nas suas costas. Vocês trabalham o mês inteiro, ganham dinheiro suado e tem que tirar 10% do seu dinheiro. Muitos de vocês tiram da boca dos seus filhos,
tiram da feira que vocês fazem, deixam de pagar os seus compromissos, deixam de quitar suas dívidas, deixam de comprar coisas que irá beneficiá-los, que irá trazer um certo benefício, para devolver para eles os cães gulosos. E os cães aproveitam do seu dízimo e compram de carros importados, compram fazendas, gados, helicópteros, jatinhos particulares, casas, mansões com piscinas. Eles desfrutam do melhor da terra. E os irmãos que devolvem o dízimo, sempre na merda, sempre trabalhando mais e mais. E cadê a multiplicação? A multiplicação, ela vem quando você multiplica o seu trabalho. Quanto mais você trabalhar, mais você irá ganhar. Um exemplo. Vamos nos colocar que eu estou vendendo um imóvel. Este imóvel custa 100 mil reais. Um exemplo. E aí eu consigo achar um comprador para esse imóvel. E esse comprador, ele vem até a mim com 100 mil reais para comprar o imóvel. Só que ao chegar até a mim, ele me diz: olha, eu não vou lhe pagar os 100 mil no imóvel, porque eu consegui 100 mil emprestado no banco e tive que tirar 10% desses 100 mil. Acabei tirando 10 mil e só restou 90 mil. Aí eu lhe pergunto: onde está a multiplicação? Aonde está? Ele tirou 10%, que é 10 mil de 100 mil, e jamais eu irei vender a casa, o imóvel, que está no valor de 100 mil, jamais eu irei vender por 90. 100 é 100. Aonde está a multiplicação? Na verdade, se você tirar os 10%, você vai acabar perdendo o seu dinheiro. Perdendo o seu dinheiro. Essa é a verdade. Vai fazer falta, vai haver falta e não multiplicação. Nós só vamos ter multiplicações se nós fizermos isso que está escrito aqui, ó. Livro de Provérbios, capítulo 25. Nós já vamos finalizar o vídeo. Livro de Provérbios 25, capítulo 25 e o versículo 21. Olha o que diz aí. Nós só vamos receber a multiplicação do Criador dessa forma aqui, ó. Observe. Provérbios 25, perdão, e o versículo 21. A câmera está tremendo, né? Diz assim: se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Tiver sede, dá-lhe água para beber. Quer dizer, se alguém te aborrecer, se alguém te fizer raiva e tiver fome, não dê-lhe dinheiro, dê-lhe pão para comer. E se tiver sede, dê-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Está escrito, irmãos, a multiplicação, a bênção, a retribuição não vem quando devolvemos o dízimo, porque o dízimo não é mais válido. Você devolve o seu dízimo porque você está sendo otário, enganado pelos cães gulosos, pelos líderes religiosos. Porque se você examinar as escrituras, você vai perceber e entender que os dízimos não são válidos mais. O que é válido é você ofertar voluntariamente, como o apóstolo Paulo ensina. É dar segundo o que você propor no seu coração. E dar aos pobres, aos necessitados. É dessa forma.
Então, o que te aborrece? Se o que te aborrece, quem é que te aborrece? Às vezes um mendigo bate no seu portão à noite, você está descansando, você está curtindo a sua família, e o mendigo lhe aborrece. Chega bêbado na sua porta, falando besteira, te aborrecendo. Aí o que você tem que fazer? Dar pão para ele comer, dar água para ele beber, dar vestes para ele vestir. Às vezes alguém lhe para na rua, lhe pede uma ajuda. Você está ali na correria, indo para trabalhar, um dia quente, você com a cabeça quente, e alguém lhe perturba, lhe aborrece, mas você dá água para ele beber, você dá pão para ele comer. Fazendo isso, olha só, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor, Deus, o Criador, te retribuirá. A multiplicação vem, as bênçãos, o que você quer, o que você deseja, vem na sua vida quando você ajuda o seu próximo. Está escrito. E não quando você tira 10% do seu dinheiro, que se fosse para devolver o dízimo em dinheiro, você teria que devolver para Semíramis. Porque a efígie que está no dinheiro, a fotografia é dela. Então, meus irmãos, aprendam a seguir as Escrituras, leiam, examinem as Escrituras. É isso que o nosso mestre ensinou. Ele disse assim que errais por não conhecer as Escrituras. Então, fica provado que os dízimos que hoje os religiosos ensinam, esses dízimos só fazem efeito na vida dos líderes. São todos cães gulosos. Isaías capítulo 56, versículo 11, o nosso Deus fala que eles são cães gulosos, nunca se fartam. E nunca se fartam mesmo. Todos os dias que você ligar em algum programa da Universal, da Mundial ou da Internacional da Graça, todos os dias você vai ver um cão guloso pedindo. É uma oferta hoje, é uma oferta amanhã, é uma ajuda no outro dia. Nunca se fartam, nunca se fartam. Todos os dias querem comer o melhor da terra nas suas costas. Eu estou falando para os que devolvem o dízimo em dinheiro, que não é dinheiro. E mesmo se fosse para devolver em alimentos, em cereais, teria que ser devolvido para os necessitados, pobres, viúvas e estrangeiros. É o que está escrito. Então os dízimos hoje são apenas uma fonte de lucro para o Valdemiro Santiago, Edir Macedo, R.R. Soares, Silas Malafaia terem uma vida de luxo, terem uma vida de príncipe, de rei. Coisa que Cristo advertiu. Ele disse: não ajunteis tesouro na terra, porque o ladrão vem e rouba, a traça e o ferrugem vem e corrói, mas ajunteis no céu, porque lá ninguém rouba, ninguém destrói. O homem não consegue ir na lua, o homem é mala, sempre quer tentar descobrir os mistérios do Pai, mas ele não consegue nem ir na lua, quanto mais ir no céu roubar o nosso tesouro. Então, meus irmãos, vamos a cada dia procurar, tentar seguir o que está escrito. Dessa forma chegaremos onde queremos. A prosperidade que você tanto espera, que você tanto sonha, a bênção que você tanto espera é a sua salvação. Permaneça firme crendo nela. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está escrito no livro de Apocalipse. Então vamos perseverar. Se está difícil, está complicado, não está bem, continue assim. O reino dos céus é conquistado com dificuldade. Muitos se esforçam para entrar nele. Você vê que os nossos profetas, Isaías morreu cerrado ao meio, Pedro morreu crucificado, Estevão apedrejado. Enfrentaram dificuldades, foram humilhados. Tudo isso por amor à palavra, por amor ao Criador. E não desistiram. Preferiram perder a sua vida para achar a vida eterna. João Batista perdeu a cabeça.
Não significa que você vai ter que perder sua cabeça, eu vou ter que perder a minha, não. Significa que se for para chegar ao ponto de morrermos, então morreremos. Morreremos crendo em Cristo, porque Ele disse, aquele que morrer crendo em mim, ainda que morra, viverá. Então fica provado, se você é dizimista, pare de dizimar, porque você está enchendo o bolso do seu líder religioso. Você está prosperando eles e você. Se você prospera, é porque você trabalha. Porque Deus disse que abriria a janela dos céus e derramaria bênçãos sem medidas. Ou seja, a chuva, naquela época não chovia naquela região. Então, os dizimistas devolviam dízimos na espera de que Deus abrisse o céu e derramasse chuva para que as plantações viessem a crescer, brotar e dar frutos. E daí então eles iriam lucrar, iriam ganhar dinheiro vendendo cereais, frutas, legumes. E eles tiravam a 10ª de tudo isso para dar aos pobres, às viúvas e aos estrangeiros. Essa é a verdade que o sistema religioso esconde de vocês. Se os líderes lhe ensinarem essa verdade, vocês vão abrir os olhos e não vão mais devolver o dízimo, e eles acabam ficando na miséria de onde eles vieram. Hoje estão bem, prosperando por causa de vocês, que prosperam eles. Não é Deus que prosperam eles, são vocês, com o suor do rosto de vocês, com a luta que vocês têm diariamente, infelizmente. Então abra os olhos e vamos seguir o nosso Pai e vamos fazer conforme o que está escrito. É isso aí. Que o Pai, o nosso eterno Criador, guarde e abençoe a todos, e que, se for da permissão dele, voltaremos com mais um vídeo em nome do nosso Salvador. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.